Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite, para quem acompanha em um outro horário, e uma excelente, maravilhosa madrugada para os que têm acompanhado de madrugada, e está chovendo bastante, tomara que não acabe a energia, mas se acabar a energia nós vamos gravar com uma lanterninha no celular e tá tudo bem, né? Eu estou com meu coração muito grato ao Senhor, pelo livramento muito grande que o Senhor deu ao meu esposo, né? Ontem pela manhã ele sofreu um acidente de moto, mas eu tenho a plena certeza, a certeza absoluta, né? Que aquele acidente que ele sofreu, que não foi um acidente grande, né? Com um impacto tão grande, né? Ali na saúde dele, tá certo? Tá com dor, levou alguns pontos, mas Deus deu um livramento de algo muito pior, né? O cachorro atravessou na frente da moto e ele, infelizmente, ele caiu, mas ele estava indo trabalhar muito acelerado, porque ele tinha chegado no trabalho 7h20 da manhã, bateu o ponto, ele começa a trabalhar às 8h, e ali ele percebeu que esqueceu o óculos, e ele foi trabalhar de carro, e a moto estava no trabalho. E eu estava dando graças a Deus que essa moto estava lá no trabalho dele, que ele não ia sair de casa de moto, que ele foi trabalhar de carro, estava dando aleluia por isso. Mas chegando no trabalho, ele percebeu que esqueceu o óculos, veio correndo para casa pegar, e quando ele estava voltando, acelerando bastante, né, antes de pegar a BR, que aqui tem uma BR bem perigosa para chegar no trabalho dele, o cachorro passou na frente da moto e ele caiu. E eu tenho certeza que aquele cachorro, vocês podem achar que eu estou falando besteira agora, mas eu não estou falando besteira. Eu sei do que eu estou falando, né, do livramento que o Senhor deu ao meu esposo, porque na madrugada de ontem, orando, né, orei por algum tempo ali, quando eu levantei, que eu já tinha agradecido a Deus por aquele momento, o Espírito Santo mandou eu ajoelhar e orar novamente por ele, pelo meu esposo, né, que o Senhor acampasse anjos ao redor dele, livrando, guardando, como eu sempre fiz, né, eu sempre, antes dele sair para trabalhar, coloco a mão na cabeça, que o Senhor te abençoe, te guarde, acampe seus anjos ao redor, te livre de todo mal, né, só que ontem pela manhã eu não consegui fazer isso, porque quando ele saiu para trabalhar eu estava dormindo, eu tinha ido dormir por volta de 5 da manhã, e aí ele não me acordou, foi trabalhar e eu estava tranquila, porque ele ia trabalhar de carro, enfim, tinha ali orado na madrugada por ele 2 vezes, orei alguma vez, depois o Senhor falou, ore mais, e ali orei, e tenho certeza, queridos, que o Senhor deu um livramento grande para ele de algo muito terrível, né? Porque eu já estava muito angustiada. Quando eu comecei essa campanha de 90 dias na madrugada, já foi por ordem do Senhor Jesus. Uma das causas era a vida do meu esposo, né? Para que Deus guardasse, preservasse, livrasse de todo mal, porque eu já entrei um ano ali com aquela angústia. E meu cunhado esteve aqui em casa alguns dias atrás, uns 10 dias, meu cunhado junto com a minha irmã, e ali eu me desabafei com ele o quanto eu estava angustiada, né, pela vida do meu esposo, o quanto eu estava orando, que eu tinha começado aquela campanha de madrugada em prol da vida do meu esposo, e que eu sabia que o Senhor tinha trabalhado grande na vida dele, né, mas que o inimigo estava furioso, e enfim. O devocional de hoje está falando exatamente isso, sobre os anjos, né, que o Senhor acampa ao redor, que o Senhor guarda, e que os anjos do Senhor estão sempre nos livrando do mal. Né? A palavra do Senhor aqui em Salmo 91:11 fala, pois ele dará ordens aos seus anjos e a seu respeito, para que guarde todos os seus caminhos. Êxodo 23:20 fala onde Deus promete enviar um anjo à frente, para proteger o povo, né, no caminho de Israel ali. Em Êxodo 23:20 fala que Deus prometeu enviar um anjo para guardar o povo de Israel ali naquela caminhada.
Então o Senhor envia anjos, a palavra do Senhor fala várias vezes, né, sobre os anjos que o Senhor envia para nos guardar. Em Salmo 34:7 fala: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livram. A palavra do Senhor fala ali de vários personagens que foram livrados do mal por anjos, né? Como Daniel ali na cova dos leões, o Senhor enviou anjo para fechar a boca do leão. Elias, quando estava fugindo de Jezabel, ele se entrou ali na caverna e o Senhor enviava anjos para alimentá-lo. Também Jesus no deserto, quando foi tentado, o Senhor, Deus enviou anjos ali para alimentar Jesus, né? E muitos outros personagens bíblicos, o Senhor enviou anjos para guardar, para proteger, né? Deus envia sim anjos para guardar, para livrar, para proteger de todo mal. E todas as vezes que meu esposo sofreu um acidente de moto, já sofreu alguns, até vários, e teve acidentes dele ficar com as duas mãos quebradas, o ombro quebrado, e ficar por meses sem poder comer, sem poder tomar banho, ali dependendo. Teve acidente dele quebrar a perna, de quebrar no meio mesmo, fazer aquela cirurgia do Anderson Silva, né, que aquela haste de ferro foi colocada dentro da perna, e hoje o acidente que ele teve, essa haste de ferro protegeu o joelho para que não quebrasse realmente. Ele deu uma esfarelada ali, uma amassada, uma trincada no osso, mas graças a Deus não quebrou, não precisou de cirurgia, né? Tá tudo ralado, mas tá bem, tá em casa. E louvado seja Deus pelo livramento, porque eu sei que aquele cachorro que passou na frente da moto foi anjos do Senhor, né? Que fez com que aquele cachorro atravessasse, porque meu marido ia acelerando para pegar a BR. Então o Senhor muitas vezes dá um mal menor para livrar de um mal maior, né? Eu creio, assim, eu tenho certeza nos livramentos do Senhor, né? Você pode até achar que, nossa, tá falando besteira. A pessoa caiu, machucou, e ele tá falando que tá tudo bem, que Deus livrou. Queridos, tenha certeza, né? Porque eu sei que o ano começou e eu com esse sentimento, com essa angústia, ali em oração, intercedendo pela vida dele. Comentei com meu cunhado, comentei com meu filho isso desde o ano passado, né? Mas louvado seja Deus por esse livramento. E a nossa leitura de hoje, o título diz: o Senhor é bom. O Senhor é bom. E a leitura diz assim: por isso mandaram prender os apóstolos. No entanto, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirige-se ao templo, relate o povo toda a mensagem desta vida. Então o Senhor envia anjos, né, para libertar. O Senhor envia anjos para guardar, né, para livrar, né, como Daniel ali na cova do leão. O Senhor o livrou daquela fúria do leão. Então creia, queridos, não deixe de interceder pelos seus amados, pelos seus queridos, pela sua família, pela sua vida, porque a palavra do Senhor fala que o Senhor envia anjos para nos guardar. Aí diz assim a leitura: quando lemos essa história dos apóstolos, percebemos como a bondade de Deus se manifesta em meio à perseguição. Os apóstolos foram presos por causa da sua fé e a mensagem que compartilhavam. Mas Deus não os deixou sozinhos. Durante a noite, um anjo abriu os portões da cadeia e os libertou, dando-lhes a ordem clara para que, ao sair, continuassem pregando o evangelho com ousadia. Essa palavra nos lembra de que quando estamos no caminho que Deus traçou, ainda que tudo pareça perdido, podemos nos tranquilizar, pois Ele irá intervir. Em Salmo 118:5 diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Ele ouve o nosso lamento e intervém mesmo na noite mais escura da nossa alma. Não importa qual tenha sido o diagnóstico ou a notícia que você recebeu, Deus está atento à sua oração quando tudo parece desabar. O Pai nos fortalece. Ele é a nossa força nas batalhas
e o nosso refúgio nas tempestades. Você não precisa lutar sozinho, porque o Senhor é o seu sustentador. Ele levanta o fraco e dá forças ao que está sem vigor. Em um mundo cheio de trevas e incertezas, Deus ilumina o nosso caminho, guiando-nos. Ele nos protege de todo mal. Suas promessas brilham como faróis, apontando a direção certa. Ainda que você esteja vivendo um cenário conturbado, não tenha dúvida daquilo que o Senhor quer fazer em você e por seu intermédio. Ele não quer simplesmente fazer algo paliativo, mas sim restaurar e transformar por completo sua vida e sua família. Permita que as suas ações sejam direcionadas pelo poder e o agir do Espírito Santo. Mesmo que a restauração leve tempo, tudo o que você precisa é perseverar, servirmos ao Deus das causas impossíveis, e tudo é possível ao que crê. Então, queridos, nunca duvide que o Senhor está guardando, livrando, sustentando, que você não está sozinho na batalha, né? Que a oração, como os devocionais anteriores estavam falando, a oração tem muito poder, a oração pura, liberta, protege, restaura. E nós devemos orar sempre, ser sensíveis, estar com nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor nos falar. Ore. Aí você ora e o Espírito Santo fala, ora mais um pouco. E você mesmo cansado, você ajoelha e ora mais um pouco. Se o Senhor está te movendo, queridos, a orar, não resista, ore. Ore pelos seus queridos, pelos seus amados, porque o Senhor está a todo tempo enviando anjos para guardar. E a nossa palavra-chave é sustentador. E o Senhor é o Deus que nos sustenta. Ele nos sustenta, né? Ele toma a nossa mão direita e nos diz, eu te esforço, eu te ajudo, não temas, eu sou contigo. A palavra do Senhor tem mais de 365 mensagens e frases dizendo, não temas, não tenha medo, não temas, não tenha medo. O Senhor é contigo, querido. Praticamente tem uma frase dessa para cada dia do ano, né? Não temas, não temas, não tenha medo. O Senhor está conosco todo o tempo, queridos. E o Senhor sabe o que é melhor para nós. E com certeza o Senhor guardou, livrou meu esposo nesse dia de ontem. Com esse livramento muito grande, permitindo que esse cachorro passasse na frente ali da moto, né? E o cachorro tá bem, queridos, não aconteceu nada com o cachorro e foi bem na saída aqui da chácara, antes de pegar a BR e antes do cachorro passar na frente dele, tinha uma lombada onde ele brecou para passar na lombada e quando ele foi acelerar para ir embora, o cachorro atravessou na frente. Então foi uma queda onde a moto caiu em cima dele, mas graças a Deus ele está bem, está em casa. Todas as outras quedas que ele teve, ele ficou internado por alguns dias, fez cirurgia, mas dessa vez foi mesmo somente um alerta de Deus assim para ele parar definitivamente, né, de andar de moto, porque o Senhor já tem dado muitos e muitos livramentos e foi só mais um alerta para que pare definitivamente. E a nossa frase do dia de hoje é: o é impossível, mas Deus pode. Se tem algo que, ao meu ver, seria impossível, seria meu esposo realmente aceitar que é tempo de parar de andar de moto, que é hora de parar, que ele não vai mais sentar em uma moto, não vai mais pilotar uma moto, né? E hoje, para a glória de Deus, ele disse que não vai mais andar de moto. Então, isso para mim é impossível, né? Mas a nossa frase de hoje está dizendo, é impossível, mas Deus pode. Então, Deus move todas as coisas, né, para que o impossível aconteça. E eu louvo a Deus por esse livramento, louvo a Deus por essa palavra de confirmação, onde está falando que realmente Ele envia anjos para nos guardar, né?
e que o Senhor possa falar melhor do coração. E vamos fazer uma oração em nome de Jesus, queridos. Vamos orar. Deus Pai, hoje, Senhor Jesus, me coloca em Tua presença, reconhecendo que o Senhor é bom e que a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Mesmo quando, Senhor Jesus, as circunstâncias ao nosso redor é difícil, Senhor, mesmo que seja um dia difícil, mesmo que a situação seja difícil, Pai, nós conseguimos entender que o Senhor envia anjos para guardar, Senhor. O Senhor envia anjos para nos guardar e guardar os nossos queridos. Ah, Pai, como diz a Tua palavra em Hebreus 1,14, eu descanso. Ah, que o Senhor Jesus nos dá a proteção. Ah, Senhor, que o Senhor é cuidadoso. Nós podemos descansar sabendo que o Senhor não nos deixa só, que o Senhor ouve o nosso clamor. Obrigada, Pai, pois o Senhor é a nossa direção. Senhor Deus, o Senhor diariamente nos orienta, nos move, Senhor, o coração, nos dá discernimento, Pai, para guerrear em oração no dia da peleja. Sabemos que não lutamos sozinhos, porque o Senhor é o nosso sustentador, que levanta o fraco e dá força ao que está sem vigor. Ah, Pai, saber que tudo está em Tuas mãos nos traz, Senhor, alívio em nossos corações e confiamos plenamente em Tua palavra que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que Te amam, Pai. Obrigada, Senhor, pelos alertas espirituais, por ser, Senhor Jesus, sempre a fonte, Senhor Jesus, inesgotável de energia, Pai, de sabedoria para as nossas vidas, a nossa rocha eterna, Senhor, a nossa fonte inesgotável de força. Te louvo, Senhor, te agradeço, porque o Senhor é um Deus, ó Pai, zeloso, cuidadoso, como diz o nosso título de hoje. O Senhor é bom. E se você está marcando, queridos, marque aí o título, o Senhor é bom. A frase do dia é impossível, mas Deus pode. E a palavra-chave é sustentador, Ele é o nosso sustento. E que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida de cada amado, cada querido que acompanha os devocionais todos os dias. Que o Senhor possa ser o sustento, que o Senhor possa ser a direção, que o Senhor possa ser o guarda, o protetor a cada dia de cada um, de todos os queridos que acompanham os devocionais. Em nome de Jesus Cristo, meus amados, que o Espírito Santo do Senhor esteja guiando, iluminando, direcionando todos os seus caminhos, os nossos caminhos, que Ele possa sustentar, tomar mesmo pela sua mão direita e você possa saber que Ele é contigo e Ele te diz: não temas, eu te sustento, eu te ajudo, independente de qualquer circunstância ou situação que você esteja passando. Tenha certeza que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele te sustenta, Ele te ajuda. E como estava dizendo o devocional de ontem, naquele louvor, não olhe as circunstâncias, não. Olhe o amor do Senhor, o seu grande amor. Não viva por vista pelo que os seus olhos estão vendo, né? Mas alegre o seu coração e saiba que o Senhor está no controle de tudo, não perdeu o controle e Ele está cuidando de todas as coisas e dos nossos queridos. Amém, meus amados? Que Deus abençoe grandemente sua vida, que Ele continue falando no seu coração, que você possa se sentir protegido, sustentado por Ele, que você possa saber que os anjos do Senhor acampam ao seu redor e te guarda em todos os momentos, em nome de Jesus. Grande beijo no seu coração. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.